do mundo é a Nigéria. A Nigéria está em 7º lugar, se não me engano, na lista mundial aqui de perseguição. 7º lugar. E a Nigéria, há muitos anos atrás, século XIX, ela teve um problema que escandalizava muito os cristãos. Mas ninguém tinha coragem de ir lá para resolver esse problema. Até que Deus mandou um missionário chamado David Livingstone. Ele era médico formado e ele era um explorador. Então ele foi um missionário e quando ele foi para a missão, ele cumpriu todo o seu propósito, já tinha nascido essa mulher, Mary Slessor. A Mary Slessor, ou Maria Slessor, como você achar melhor, ela era uma menina filha de pai alcoólatra e mãe presbiteriana. A Mary sofria muito com aquele pai, porque lá onde ela foi criada na Escócia, a região era região de comunidade, favela e muito frio. O pai dela bebia e o ódio dele ia todo para cima dela. Então o que ele fazia? Ele botava ela para violento. Todo o dinheiro da família, que já era pouco, porque ele trabalhava em fábrica, ele gastava com bebida. E uma das vezes que me doeu muito foi quando ele botou ela para fora no frio e ele ainda pegou uma jarra de água fria e ainda jogou por cima dela. E essa menina tinha tudo para ser a mais revoltada das crianças. O que essa menina fez? Ela começou a ajudar a mãe, ela viu as necessidades da casa, ela trabalhava 12 horas por dia como criança. Quando sobrava tempo, ela ia estudar. E o que ela gostava de estudar? Missões. E aí quando ela foi crescendo, ela teve um alvo. Ela falou assim, eu vou trabalhar e quando eu crescer eu vou juntar dinheiro para missões. Só que o que acontece? Quando ela já era jovem, David Livingstone morreu, o missionário. Ela ficou sabendo disso. Ela já estava noiva. Mas eu creio também que todos aqueles traumas da infância mexeram com ela. E ela ficou entre a missão e o casamento. Ela preferiu a missão. Se fosse nos dias de hoje, ai tadinha, ela vai ter que fazer terapia a vida inteira. Mas lá ela abriu mão, ela usou essa fraqueza como força. E ela foi para a missão. Mas uma coisa muito interessante, que inclusive está aqui em Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, não há conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, nós temos planejamento, nós temos conhecimento, nós temos sabedoria. Sabe qual era a vontade dela? Chegar na missão. Mas não foi isso, a missão não deixou ela fazer isso. Então você vai aprender os dialetos, você vai aprender a cultura, você vai aprender o que acontece, você vai aprender tudo. E ela queria correr. Mas eles não deixaram. Ela foi preparada. Ela respeitou o processo. E muitas das vezes nós não queremos respeitar os nossos processos. Mas a Mary respeitou o processo. Até que chegou o dia dela embrenhar a maca. E logo que ela chegou, ela adotou uma criança. Por que ela adotou aquela criança? Porque a cultura naquelas tribos do Calabar, que era um estado da Nigéria, era que se a criança nascesse, se nascessem gêmeos, era um sinal de mau presságio. Então essas crianças teriam que ser assassinadas e jogadas na mata, que eles chamavam de mata amaldiçoada. E a mãe também, ou morreria ou eles abandonavam. Aí começou um trabalho incansável, essa mulher não parou. Porque pode passar o próximo, por favor? Aqui falando dele, só pode passar a próxima. Aqui já está, ela já cheia de mães e gêmeos. Porque conforme ela foi salvando gêmeos e salvando mães, as pessoas foram se abrindo que aquilo era errado, que aquela prática era errada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho traz boas notícias. O Evangelho traz o sozo, a salvação completa. Então, através do trabalho dessa mulher, muitas mães foram chegando e umas avisando as outras. Quando nasciam gêmeos, entrega para Mary.
vai nascer, corre lá, corre. Então a vida dessa mulher era correr e ela salvou muitos gêmeos. Além dela salvar os gêmeos e salvar as mães, Deus usou essa mulher que ela mudou muitas leis nas tribos. E ela foi chamada de Mãe Branca da África. Conhecia as pessoas. Pode contar, por favor, André? As crianças mortas, pode passar para o próximo, por favor? Hoje na Nigéria existe um legado muito especial da Mary Slessor. Um dos legados é que tem o Dia dos Gêmeos. E ali é uma rotatória. Nessa rotatória tem a imagem dela com os gêmeos nas mãos. E ali em volta são os gêmeos, que a igreja presbiteriana de lá promove. Lá tem um monte de Deise, um monte de Eliane, porque tem muitos gêmeos. E ali, ao lado, é um busto falando da história dela. Ali do outro lado também é uma outra estátua com os gêmeos comemorando o dia. Pode passar, por favor? Aqui é um vitral de uma igreja presbiteriana e nesse vitral tem a história dela. E aqui, recentemente, um ex-aluno da escola dela, ele disse assim: eu nasci e fui criado na Nigéria. Na escola primária, Mary Slessor impediu a matança dos gêmeos. Era literalmente um cântico para incutir a memória do seu trabalho em nossas mentes jovens. Seu legado está gravado na história do meu povo para sempre. Que Deus a abençoe. Tremendo isso, né? Isso foi um aluno recente, ele está adulto, mas ele confirmou num dos sites de pesquisa que tudo isso é verdade. Pode passar, por favor? São filhas e netas, uma fundação com o nome dela, e essa fundação prepara jovens para a missão. É o legado dela. Essa de azul e essa de vermelha são filhas de filhas da Mary Slessor. Ao lado é uma escola que tem lá no Calabar com o nome da Mary Slessor. É uma escola completa, gente, com uma estrutura excelente. Pode passar, por favor? Essa senhora foi a última gêmea resgatada por Mary Slessor. Ela faleceu na semana passada, com 115 anos. Viveu muito, a outra gêmea já tinha falecido. E essa senhora, ela tem um legado tão forte lá que ela é chamada de mama. O filho dela é bispo cristão e está lá seguindo o propósito deixado por Mary Slessor. Pode passar, por favor? A história dela na PEC é corre, é a missionária que estava disponível para correr 24 horas por dia, 7 dias por semana. Correu para trabalhar 6 dias na semana. Correu para salvar os gêmeos recém-nascidos. Correu sozinha pelas trilhas da floresta à noite. Correu gloriosamente a carreira que estava proposta e obteve o prêmio em 1915, quando morreu de dedicação à obra. Alguns dos títulos: Rainha dos Canibais, Mãe de Todos e a Grande Mãe foram ganhos e dados por outras pessoas. Pode passar, por favor? Antes de eu falar da janela 1040, e antes da Mary morrer, ela foi para a tribo canibal. Nenhum missionário teve coragem de ir. Ela teve. A mulher ousada. E lá na tribo canibal foi o seu trabalho mais difícil. Porque na tribo, eles tinham o costume assim, que se alguém errasse, tinha que tomar o veneno da cobra. E se a pessoa não morresse é porque era inocente. Quem não vai morrer, gente? Quem não vai morrer? E o que a Mary fez? Começou a convencer os líderes canibais de que eles estavam errados. Eu falei, gente, é muito ousada, muito à frente do seu tempo. E essa cultura foi mudada nas tribos também. Tudo por causa de uma mulher. Uma mulher simples, como eu, como você, mas que disse sim. Foi uma coisa que eu falar daqui domingo. A gente tem que ir, o milagre é Deus quem faz. Amém. Sábado, a irmã Luciana pregou e ela falou algo tremendo, que a graça chama pelo nome. Amém. E a graça que chamou a Mary é a mesma graça que nos chama. Aleluia. Porque todos nós temos, falando da janela 1040, vocês estão vendo aquela faixa branca ali, compreendendo o norte da África até a Ásia. Só que tem uma notícia aqui muito, muito triste. Infelizmente, na América do Norte, o México já entrou para a lista dos 50 países. Na América Central, Nicarágua e Cuba, que infelizmente sempre esteve, e a Colômbia também entrou. 50
países onde o evangelho entra com muita dificuldade. Pode passar, por favor? E ali falando, né, da América Latina, pode passar essa também, por favor? O Brasil e a janela 1040. Vocês sabiam que o sertão brasileiro é a nossa janela 1040? Muitos não sabem, mas nós temos a nossa janela 1040. E eu acho interessante que algumas pessoas estão se despertando por Nordeste. Quase todos devem conhecer o Juliano Sol, né? Da Livres. Ele tem um instituto lá no Piauí. Esse instituto é maravilhoso. Tenho amigos que foram lá, é um dos meus sonhos de consumo. E nesse lugar, e ele leva todos os profissionais. E lá leva psicólogo, dentista, médicos de várias especialidades. E lá, gente, é difícil. As casas, a gente falava tapera, né? Ainda existe muitas. Dificuldade de água é lá. Poços artesianos. Cuidado das pessoas, porque o Evangelho é o poder de Deus completo. O Evangelho leva tudo. Então ele tem, é uma das pessoas que Deus tem levantado. Tem outras missões também, levando para as pessoas que não sabem ler e escrever a Bíblia em áudio na linguagem nordestina, como está ali. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais doces do que a rapadura. Porque é a linguagem que eles entendem. Então eu também assisto um devocional que é Devocional Café, Jesus, Café e Cuscuz. Então todos os dias a Bíblia na linguagem nordestina. Então eles têm feito os rádios e levado até as pessoas dessa linguagem e elas estão encantadas. Elas não sabem ler nem escrever. Então o Evangelho está alcançando essas pessoas. Então temos grupos também, né? Como vimos ali a tradução da Bíblia. E um adendo, uma coisa que me incomoda muito. E a gente tem visto muitas igrejas indo para muitos lugares e falando que é missão, mas lugares que estão cheios de igreja. Orlando mesmo, gente, por favor, que mais tem igreja. 5.000 membros, 10.000 membros. Também queria ter um chamado para Orlando, para Cancún. Eu queria muito, sabia? Eu queria ter um chamado para o Rio Grande do Sul, ali para Santa Catarina, perto do Beto Carreiro. Eu queria ter um chamado para tanto o que fazer. Nós temos a nossa localidade, né? O próprio Jesus, que foi o maior dos missionários, né? João 3,16, que é o coração da Bíblia, diz que Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho. Amém. Ele enviou Jesus. Para quê? Para que todo aquele nós que nele crê não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Amém. Foi para isso que Jesus veio. E lá atrás, a gente falando da Nigéria, está sendo muito difícil. Hoje mesmo teve problema lá e as pessoas tiveram que se abrigar, mais pessoas. A gente tem acompanhado e visto a dificuldade dos nigerianos, como eles têm sofrido. Acima da Nigéria tem um país chamado Níger, que tem missionários brasileiros. Um missionário brasileiro adotou 19 crianças. Para vocês verem como é a dificuldade. Moçambique, que é um país de língua portuguesa, quem diria também está passando. Sabe por causa de quê, gente? Do extremismo islâmico. Não é simplesmente o árabe, é o extremista. O extremista, ele chega num lugar, ele fala, esse lugar é meu. Mas o lugar não é dele, ele é imigrante. Ele deveria respeitar as leis, a cultura, mas eles não respeitam, eles impõem. Então eles põem aquelas músicas e vão perseguindo as pessoas. E as pessoas têm que correr, fugir. A Nigéria está passando por isso. Moçambique passando por isso. E nós vemos ali, dizer que na Coreia do Norte nem existissem cristãos, mas eles existem e são secretos. Porque a Coreia é em primeiro lugar, a pessoa não pode nem parar e olhar para o céu, gente. Nós olhamos para o céu e hoje em dia as telas nos impedem de olhar detalhes. Nós precisamos aproveitar os momentos, a natureza que Deus nos dá, o céu que Ele fez. A Bíblia diz que o céu é o estrado dos pés do Senhor. Nós temos que estar olhando para essas coisas que Deus fez, porque eles não têm acesso a isso. Muitos irmãos da Coreia do Sul lançam balões para chegar na Coreia do Norte, mas se eles forem pegos com um versículo, eles são presos, torturados, colocados em campos de concentração, trabalhos forçados, trabalho gratuito e a humilhação. Eles não têm direito nem a cores de roupa como nós temos. Nós temos um
arte. Não tem nada disso. Tem que usar as cores que o governo determina. Nós temos liberdade de expressão. Então, queridos, como nós lemos aqui Eclesiastes 9:10, nós temos atividade, nós temos planejamento, nós temos conhecimento, nós temos sabedoria. Porque lá para nós não temos isso. Nós estaremos direto com o Senhor. Amém. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos essa oportunidade. E aí eu queria perguntar para vocês, pode passar, por favor? Essa lista mundial, cada um de vocês recebeu um coração no domingo, lembra? Alguns irmãos que não receberam, pode deixar que eu vou fazer mais entrega para vocês no domingo, na terça, se não tiver oportunidade. Mas nós oramos por esses 50 países, tá bom? E é um número grande. E foi o que ele falou, o comunismo caiu, mas o comunismo tem muitos admiradores. Não deveria. Ah, a esquerda é maravilhosa. Aonde? Para quem? Pode passar, por favor. Aí eu pergunto para cada um de nós, o que representa sai da tua terra? Para mim e para você. Sai da tua terra, sai da zona de conforto, da acomodação. Quando eu digo acomodação, não é a acomodação de você estar acomodado, é a acomodação de você estar confortável. Eliminar distrações e distratores, isso é um sair da terra. Eu não vou me distrair com outras coisas, eu vou me apegar mais a falar. Eu vou fazer bem e que talvez eu não esteja fazendo. Sair da sua terra. Convidar o Senhor através do Espírito Santo para dirigir a minha vida, as decisões e negócios. É sair da terra. Porque muitas das vezes eu tomo decisões e eu não convido o Espírito Santo. Aí o que acontece? Com os burros não. Então, se para tudo eu convidar o Senhor, até nos momentos mais difíceis, eu não serei abalado. Amém. Orar diariamente pelos missionários e igrejas em perseguição. Eu amo muito o pastor Márcio, as suas ministrações, lives e tal, e ele conta, não foi só uma vez, que a Lagoinha só teve esse crescimento depois que eles abriram a visão para missão. E eles adotam até hoje meninas na Índia, que elas são oferecidas por um prato de comida. Então eles compram essas meninas lá na Albânia. Contribuir especificamente para os missionários em campo. Gente, lá no Rio de Janeiro, eu não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro, era um tal de gente se chamando missionário, chegando na casa dos outros lá do amor, convidar para almoçar. Ouvir o ID que talvez você possa não estar ouvindo, se fazendo de desentendido. Ai, o Senhor está me chamando. Ai, mas isso é só depois. Não, na sua área de atuação, você pode fazer missão. Se você está cuidando de alguém bem na sua área de atuação, cabelo, pé, unha, educação, você está cumprindo a missão. Então, nós somos missionários, todos nós. Só temos que entender que alguns têm um chamado local e outros transcultural.